Eu já fui em alguns podcasts, alguns alunos meus me perguntam isso, pessoas que eu encontro na rua, principalmente quando eu vou em evento. E aí, Leandrão, quando é que vai competir e tal? Então, por que eu não tenho interesse de competir? Será que eu não tenho interesse? Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal e vamos lá. Antigamente, pessoal, eu tinha esse interesse de competir. E eu vejo que muitas pessoas têm esse interesse de competir. Porém, são pessoas que normalmente não conhecem o processo. As pessoas que falam que querem competir, olha, muitas vão desistir na primeira dieta bem feita. Porque é um esforço tremendo. Quando você fala de competir, você está falando de levar algo ao limite. E quando eu digo no limite, é algo diferente de outras modalidades. Então eu não quero desmerecer, mas eu quero colocar aqui o fisiculturista como um cara que ele é realmente para se admirar. Não que os outros não sejam, novamente, né? Não fica esse negócio dicotomizado aí. Mas presta atenção, o fisiculturista, ele é o único, se eu tiver errado me corrija aqui, não lembro de nenhum, e ó que conheço modalidades, é o único que treina mais e come menos. É o único. Você vai para um jogador de futebol, ele aumenta o nível de treino, ele come mais. De basquete, de luta, de qualquer coisa. O fisiculturista, ele é o cara que sobe o nível de treino, então ele treina mais pesado, coloca aeróbicos, né, na preparação, e ele diminui a caloria que ingere. Isso é totalmente um absurdo quando você fala de sustentabilidade. E é por isso que piora o humor, piora um monte de coisa. Mas vai dizer, Leandrão, e os hormônios? Isso, ainda tem mais os hormônios que aceleram o metabolismo comendo menos. De novo, é o único atleta que faz isso. Galera, para você ter uma cabeça que suporta isso, você não faz ideia do tamanho que é essa força. Porque você está colocando coisas que aceleram o seu metabolismo, que você treina mais pesado e comendo menos. Ou seja, só isso por si só é uma agressão à sobrevivência enorme. Por que uma agressão à sobrevivência? Porque se você gasta muito e come pouco, e o seu estoque é limitado, e tanto é limitado que o pessoal chega próximo do limite mesmo, 3, 2% de gordura corporal, quer dizer, o cara está indo a favor da morte constantemente, porque se ele continuasse nesse ritmo, né? Claro que ele não vai continuar. Se ele continuasse nesse ritmo de gastar o que ele tem de estoque, uma hora definha e morre. Claro, nós estamos fazendo isso num ambiente controlado e tudo mais, né? Não queremos morrer, queremos só tirar todo o nosso estoque de reserva de energia. Nosso corpo não sabe que vamos parar quando estiver próximo de acabar. Mas, pelo corpo não saber, o teu humor vai ficar horrível, a tua disposição vai ficar horrível. Então, realmente, vamos dizer aí 4 meses de preparação, os 2 primeiros meses é mais tranquilo, tem mais gordura no corpo, o metabolismo está melhor. Os últimos 2, principalmente o último mês, é algo que deixa o cara podre. Então, entendendo esse processo, você entende que o fisiculturista no Brasil, ele é um campeão. Não importa se ele subiu lá e ficou em último, porque ele é um cara que vai ter que fazer todo esse esforço e a vida dele tem que continuar. Ele não pode parar de trabalhar, ele não pode, porque, na verdade, pelo contrário, ele vai ter que trabalhar até mais, porque o custo que tem é alto, Leandrão. Mas o fisiculturista não tem um salário? Não tem. Lembra de procurar Leandro Tem Mais Tempo quando tiver qualquer dúvida aqui. Quanto ganha um fisiculturista? Vocês vão ver lá, eu expliquei tudo. Ou seja, é algo muito tremendo, muito extremo. Pelo contrário, você coloca a ficha para poder jogar. Eu, particularmente, tenho uma crítica com todo respeito. Mas um jogador de futebol, ele é pago para jogar. O fisiculturista, ele paga para competir, né? Então ele tem inscrição, tem um monte de coisa, ele tem que gastar. Aí você diz, Leandrão, mas tem patrocínio, tem um monte de coisa. Mas primeiro ele tem que colocar a ficha na máquina, diferentemente de outros esportes que o pessoal, mesmo um menino novo que tem ali um destaque, ele já ganha um saláriozinho, alguma coisa. E de novo, não estou colocando que o fisiculturismo é mais ingrato que o futebol nem nada. O futebol é mais midiático, então é óbvio que vai ter mais investimento, tem mais dinheiro rodando, então sobra mais dinheiro para todo mundo. Mas eu estou colocando aqui, enaltecendo como é difícil você ser fisiculturista. Agora imagina eu gravo por semana na faixa de 10 a 15 vídeos. Não, mas você posta só 7, é que eu gosto de ter frente, né? Eu e o editor, né, editor? Escreve aí. Porque às vezes eu sou chamado para entrevista, para rádio, para sei lá, para qualquer coisa, então eu preciso, e às vezes rádio em outro estado, né? Outro dia fui para Londrina, então quer dizer, pô, tem que sair, tem que ir, tal, volta, ou seja,
Não consigo gravar, e aí, se eu não tiver uma frente, eu vou começar a negar essas coisas que são interessantes, tanto para eu ir lá, porque eu me sinto bem, quanto para a minha carreira. Então, eu gravo muitos vídeos, eu atendo os meus alunos na online, na presencial. Eu tenho vários cursos, inclusive, né? Tem uns cursos muito bacanas aí, estou gravando cursos, eu posto no Instagram todo dia, eu faço stories, eu respondo caixinha de perguntas. Eu preciso treinar, né? Porque, primeiro que eu viso minha saúde, e segundo porque é igual você ir numa concessionária e o dono tem um patinete. Você vai dizer, tá meio incongruente isso aí. Não quer dizer que os carros que ele vende não é bom, mas é incongruente, concorda comigo? Então eu preciso me preocupar com isso. Então se eu coloco a competição nesse momento, eu vou piorar o meu humor, a minha energia para fazer tudo as coisas que eu já faço. Então como é que eu vou ter energia para gravar vídeo, para estudar? Até para estudar fica difícil. Então, eu acho que a gente tem que entender que nós temos papéis no mundo e não dá para ser bom em tudo. Então, eu não vou ficar me metendo em fazer outras coisas. Legal, Leandrão, mas você faz uma pontinha lá no Amigos por Carros e tal, mas ali é uma brincadeira, ali é diversão. O canal Amigos por Carros, para quem não conhece, tem uns vídeos meus lá que eu participo e tal. Eu gosto de jogar um futebolzinho, é uma brincadeirinha. O fisiculturismo você não pode brincar. Agora, a pergunta do começo do vídeo é, por que eu não tenho interesse de competir? Eu tenho interesse de competir. Eu gosto do esporte, eu acho legal pra caramba. Só que eu precisaria frear tudo da minha vida para se voltar a isso. E hoje eu não consigo. Hoje eu atendo muitos alunos, hoje eu estou gravando os cursos, eu gravo vídeo, eu faço post, eu respondo perguntas, eu faço live e tal, faço podcast. Então assim, é muita coisa. Se eu falar assim, não, vou competir, vamos aí. Pode colocar, vamos aí. Eu estou desmerecendo e eu tenho conhecimento sobre isso. Eu sei que não é fácil. Provavelmente eu admiro muito mais os atletas do que vocês, porque vocês vê um cara grande e tal. E quando eu olho para aquilo ali, eu imagino um monte de coisas atrás. Eu falo, cara, esse cara é muito surreal para estar desse tamanho. O pessoal não faz ideia do quanto de empenho, quanto de sofrimento tem que ser para ficar daquele jeito. Então, talvez, por eu ter mais conhecimento, eu tenho interesse de competir, mas na hora de decidir, eu escolho que não. E tem um outro ponto também, que eu não quero que fique chato nem nada, até que eu deixei para o final. Quem ficou aqui até o final, já clica no gostei, se inscreva aqui do canal, faça essas coisas mesmo. Mas agora eu deixei isso para o final porque tem o uso das drogas. Isso é óbvio. Ninguém vai ganhar Mr. Olímpia. André, já tá mirando o Mr. Olímpia. A gente é assim, né? Ganancioso, é do ser humano. Não, mas sério, você não vai ganhar um campeonato usando um pouquinho, você tem que usar uma dose um pouquinho melhor. Não estou dizendo que é loucura também, o pessoal acha que é loucura. Tem cara na academia tomando dose que Mr. Olímpia não está tomando. E você vai falar, não, é força de expressão. Não é, não é. Tem cara tomando dose mais alta do que cara que está no palco, tá? Não é força de expressão. Porque você não constrói atleta na droga, você constrói na disciplina potencializado na droga. E eu já usei esteroides anabolizantes, já contei aqui no canal, só que eu não tenho mais esse interesse. Mas não porque eu não quero ser grande, gigante e tal, é porque eu sou um bunda mole, a verdade é essa. Eu sou, vamos falar bem a real aqui no final, não costumo falar palavrão não, mas eu sou cagão. Entendeu? Eu gosto de tirar meus exames e tá tudo bom. Quando eu tiro meu exame e tem alguma coisa ruim, eu fico preocupado pra caramba. O doutor Alisson que diga, eu ligo pra ele e falo, apareceu isso. Então eu sou muito medroso mesmo. E um último ponto é que nós temos genéticas Lamborghini e genéticas Golf Sapão. E obviamente nós temos genéticas intermediárias aqui. Mas se eu tivesse uma genética Lamborghini, pelo menos eu posso, né, aflorar aqui e viver disso e tal, mas a minha genética não é muito boa, então, sabe, é uma somatória de fatores, né? A genética já não é legal, então não vai dar em nada, se der vai ser pouca coisa, eu sou bunda mole, eu já faço muita coisa, então isso acaba matando esse interesse. Mas sendo bem honesto, pode ser que, para contradizer o vídeo inteiro, que um dia, sim, eu falo, vou fazer uma preparação aqui, sem compromisso, para mim mesmo, relato para vocês, conto tudo, mas provavelmente seria uma só, num caso isolado, para vivenciar talvez isso, certo? Leandrão, quanto é que gasta para ser um fisiculturista? Porque não é barato, né? Você tem razão. Então, eu vou te deixar com esse vídeo aqui, quanto gasta para ser um fisiculturista, e aí vocês vão aplaudir cada vez mais os fisiculturistas desse Brasil. Escreva nos comentários o fisiculturista que você mais gosta. Só não vale escrever Leandro Twin.